Olá, bem-vindos ao Já Não Chove, podcast de autoria de Hugo Escadote, que tem permissão de discutir Sporting Clube Braga, a sua história e os seus agentes, sempre a partir de uma perspectiva popular e associativa. Eu sou João Sousa e este programa conta com a produção de Tiago Braga. Para o episódio de hoje temos novamente connosco estes dois elementos da equipa do Escadote, João Oliveira e Pedro Machado, e vamos fazer uma breve análise daquilo que foi a temporada desportiva da nossa equipa de futebol principal. Vamos falar um bocadinho sobre a prestação nas várias competições e vamos também voltar a fazer uma retrospectiva daquilo que foi o planeamento, a mudança de treinador, as contratações e também falar um bocadinho daquilo que foi a parte associativa e a parte da massa adepta nesta temporada. E para terminar o programa vamos fazer uma breve análise sobre aquilo que é o período eleitoral que vivemos no nosso clube, que é sempre importante ouvir a voz de outras pessoas e perceber o que é que elas têm a dizer sobre isso. Começamos então pela análise daquilo que foi a nossa prestação, começando pelas pré-eliminatórias da Europa, falar um bocadinho do campeonato. Machado, o que é que tens a Boa falar? noite, antes de mais. É o que já foi abordado e que mais ou menos começámos a época com grandes expectativas, com um treinador novo que vinha de uma época muito boa em Arouca. As expectativas estavam altas, tínhamos as pré-eliminatórias que sabíamos que íamos ter que disputar, mas com contratações que nós não conhecíamos. Foram-se buscar jogadores que segunda divisão espanhola, segunda divisão francesa, não conhecíamos muito bem, mas naquela fase inicial da época dá sempre o benefício da dúvida, não é? Se os foram buscar à partida é porque há garantias que sejam bons. E ainda antes do primeiro jogo oficial as coisas começaram a ficar assim um bocadinho, o pessoal começou tudo assim a ficar um bocadinho de nariz torcido, porque as coisas não andavam, não fluíam. Efetivamente, quando começaram os jogos, como se costuma dizer, a doer, isso confirmou-se, não jogávamos nada. Fizemos uma pré-eliminatória sofrível. Depois tivemos o primeiro jogo contra o Estrela em casa, que dá empate e que dita logo a mudança de treinador, o tal treinador que era do projeto desportivo para iniciar um novo ciclo, mais à frente já vamos falar disso, e que ao terceiro jogo é demitido. Uns arbitram umas razões, outros, o que é certo é que ele foi demitido. O Carvalhal, depois, com uma encenação daquela rábula de eu nem sabia, só quando acordei vi a mensagem do Presidente, quando era mais que óbvio que aquilo já estava tudo falado, mas pronto, são as encenações do futebol que... Faz parte do folclore. Exatamente, faz parte do espetáculo e do folclore. E pronto, continuamos a época, conseguimos, arrancado a ferros, entrar na fase de grupos da Liga Europa, e depois, falando especificamente da Liga Europa, foi, não diria um desastre, mas não andou muito longe disso, porque fizemos jogos muito fracos, com equipas que ainda assim podíamos, com um resultado melhor aqui e ali, podíamos nos ter apurado, mas não aconteceu, e não merecíamos, efetivamente, pelo futebol apresentado, não merecíamos. Fizemos uma Liga Europa bastante aquém num formato novo que foi estreado este ano, que nos beneficiava, a nós e a outras equipas do nosso calibre, mas efetivamente não conseguimos desenvolver, porque para além do pouco futebol jogado, começou-se cedo a perceber que as contratações foram completamente falhadas, não há que ter medo das palavras, foram completamente falhadas. Nós não podemos dizer que houve um jogador contratado a esta época que se tenha destacado e que tenha sido efetivamente uma mais-valia, porque não existiu. Nenhum jogador que foi contratado foi uma mais-valia. Antes de passarmos ao mercado propriamente dito, da chegada dos jogadores, eu acho que é importante avaliar com um bocadinho mais profundidade este percurso na Liga Europa, especialmente o da fase de grupos. Como nós dissemos, com este novo formato, e nós habitualmente, creio que em todas as participações que temos entre a Taça UEFA e a Liga Europa, já com fase de grupos, só por 2 vezes não nos qualificamos, ou seja, em grupos de 4, uma vez na Taça UEFA que até era um grupo de 5, mas normalmente num formato da Liga Europa, grupos de 4 em que passam 2, nós passamos habitualmente. Agora numa liga
com muito mais equipas, mas em que se qualificam a maior parte delas, pelo menos para o play-off. E é efetivamente um sistema de liga. É um sistema de liga que seria, teoricamente mais fácil, nós ficamos de fora e temos que perceber, e eu olho particularmente para os jogos que nós realizamos e consigo achar que fizemos um jogo muito positivo, por exemplo, contra o Hoffenheim em casa. Daquela primeira metade da temporada acho que foi o melhor jogo. Fizemos o último jogo contra a Lazio, embora uma Lazio já em gestão, mas um jogo positivo, apesar de, no momento decisivo, precisarmos procurar um gol, termos tido aquela atitude. Mas há aqui um conjunto de jogos que são realmente muito maus. Nós ganhamos 2-1 ao Maccabi em casa. Foi o Bruma que ganhou sozinho o jogo. Fizemos um jogo terrível contra uma equipa muito limitada e ganhamos por acaso, é preciso assumir isto. Eles podiam ter feito várias vezes o 2-0, podiam ter feito o 2-1 depois do empate. Somos goleados em Atenas com uma exibição confrangedora. Perdemos em casa com o Bodo Glimt no jogo também, podia ter caído por qualquer lado. Eu até acho que nem é dos piores jogos que fizemos. Empatamos com o Elfsborg, uma equipa muito limitada. Em Roma, um desastre absoluto. Nós perdemos 3-0 e o melhor do jogo foi o resultado. Uma exibição que nos envergonha a todos, falta de atitude competitiva, falta de intensidade, falta de qualidade também. Voltamos a perder com o União Santos e Loase, no jogo também tivemos algum azar, mas acho que face ao grupo, aos adversários que encontramos, o historial que tínhamos a obrigação de muito mal, de muito mais, e acho que o fim da Liga Europa muda uma transição, não sei, porque eu acho que na segunda metade, apesar de termos perdido alguns jogadores interessantes, e aqui, porque nós podemos questionar se o Bruma é um elemento nocivo ou não no balneário, não podemos questionar a qualidade dele, e que efetivamente era um dos homens que mais acrescentava. O André tarda em nunca se afirmar o potencial que tem, mas nós reconhecemos de todo bastante qualidade técnica, e ele até disse esta semana uma coisa interessante, que havia jogadores que foram contratados sem a menor noção de querer representar o Braga. Eu acho que o que ele diz, eu sublinho, mas eu acho que ele também nunca teve noção de que ele queria representar o Braga. Ele também nunca quis propriamente. É a velha história do olho para o que eu digo e não olha para o que eu penso que as declarações dele até são deselegantes. Ou seja, não lhe retiro a razão do que ele disse, mas são deselegantes, uma vez que até não é propriamente razão, desculpa, não é propriamente, é fundamento. Tem fundamento o que ele diz. Razão, porque lá está, porque depois entronca no que estamos a falar. Perante o que ele fez. Não, assim, se falarmos em termos de legitimidade, ou seja, do currículo, não, ele também não correspondeu todas às expectativas, é aquilo que era esperado da parte dele, mas eu penso que o que ele diz é uma evidência, mas também os jogadores que para cá vieram não sabiam quais eram os objetivos do Sporting Clube de Braga e não sabiam aquilo a que o Sporting Clube de Braga se propunha. Eu penso também que a culpa não é deles, penso que há aí um trabalho, que muitas vezes foi aqui debatido, que é necessário fazer, portanto, da ambientação, da aculturação aos novos jogadores que cá chegam, e eu acho que até tínhamos uma vantagem este ano. Nós tínhamos um treinador, nessa altura, que é nascido e criado cá em Braga, que conhece perfeitamente aquilo que é o ADN do Sporting Clube de Braga. E, portanto, se com Carlos Carvalhal nós não tivemos essa capacidade de lhes transmitir esses valores que são necessários, e que isto é preciso ser um ato contínuo, não pode ser isolado. Portanto, a falha aqui penso que é mais estrutural do que propriamente dos jogadores que cá chegam. E aí sim é que está o verdadeiro perigo. Tu tens razão naquilo que dizes, mas isto, o papel de transmitir a responsabilidade e o orgulho que deve ser representar esta camisola, não é importante que o treinador o faça, e sendo um homem da casa melhor, mas isto tem que ser um processo contínuo, como tu disseste bem, ou seja, independentemente do treinador, a famada estrutura, a super estrutura, tem que ter gente que compreende aquilo que é o clube e que saiba transmitir. E sabes uma coisa que me dói e que me causou bastante mágoa esta época, foi constatar que aquilo que eu já tinha que suspeitava que era a mensagem que passava para dentro da estrutura do clube, é que efetivamente há um clima muitas vezes de desresponsabilização bastante grande, e muitas vezes acabam até por ser os próprios adeptos vítimas disso. A direção do Sporting Clube Braga por várias vezes já emitiu comunicados a criticar os seus adeptos. Este ano tivemos Carlos Carvalhal a assumir também esse papel. Tivemos um episódio absolutamente lamentável com o Mateus, um dos capitães do Sporting Clube de Braga, que está cá há anos, e portanto aqui acaba por ficar patenteado qual é a mensagem que se passa para dentro, e isso é algo que deve merecer reflexão por parte dos associados do Sporting Clube de Braga. A mensagem que passa não só para os adeptos, mas para os próprios jogadores.
Exatamente, sim. Depois são reprodutores daquilo que lhes é transmitido. É importante também olharmos aqui um bocadinho para o campeonato, com uma primeira volta muito perclitante, e depois acontece a tal limpeza de janeiro, que nós até falámos no último episódio, e que efetivamente trouxe uma coesão diferente, e percebia-se isso. Percebia-se que o ambiente era mais respirável, percebia-se que havia uma união diferente, nós perdemos alguma qualidade. O regresso de Salazar traz esse rasgo, é efetivamente um homem mais, e nas últimas jornadas percebemos isso. Tivemos bem lançados para atingir o terceiro lugar, que seria realmente bom, porque nós não temos 3 pódios na nossa história, 4. Sim, e depois mas acho que é preciso contextualizar esse terceiro lugar. Não, mas é exatamente aí que eu ia chegar. E nós fazemos uma segunda volta bastante aceitável. Os últimos 4 jogos, excluindo o último, que efetivamente mesmo com a expulsão tivemos uma atitude e tivemos uma hombridade e a humildade que eu acho que, para mim, é assim que eu vejo futebol. A ideia de que nós temos de jogar sempre com o Barcelona e já com 50 metros nas costas, se nós defrondarmos uma equipa que nos é superior, não há vergonha nenhuma, isso era iniciativa de jogo. Logo sejamos pragmáticos e conseguimos sair e criar perigo, e fizemos, e apesar do Benfica ter tido muito mais bola, o que é facto é que haver um justo vencedor, teríamos sido nós. Mas os 3 jogos anteriores são muito fracos, a equipa tem uma atitude, não diria uma atitude, mas talvez alguma falta de estaleca, audácia, falta alguma estaleca também, é precisamente isso, mas creio que uma coisa que também temos de ter a humildade de reconhecer, que é o facto de nos estarmos a queixar de um quarto lugar aqui, apesar de, como tu dizes, surgir num contexto muito peculiar em que encontramos o pior Porto que eu tenho de memória, que nós todos temos de memória, não é? Que é de facto muito longe daquilo da bitola que lhes reconhecemos habitualmente, independentemente da maneira como a atingem, mas normalmente com equipas muito superiores e num campeonato muito fraco, um dos campeonatos mais fracos que eu tenho de memória, nivelado por baixo. Ganhou o menos mau, creio eu. Ganhou o menos mau. E nós queremos ser campeões, como o Presidente, e já lá chegaremos, mas como o Presidente afirmou, é nestas épocas, nós sabendo, partimos de uma desvantagem orçamental, todo o sistema está montado para quem nos 3, a comunicação social, inclusive os atores políticos fazem com que isso aconteça. Se nós desperdiçamos, consequentemente, oportunidades destas, será muito mais difícil. Mas também temos que reconhecer, por outro lado, que hoje estarmos a queixar de uma época fraca quando ficamos em 4º lugar, também é sintomático de quando crescemos. Claro que sim. Mas nós temos que continuar a ser audazes e a querer mais, é isso que nos pode catapultar até o topo. Temos que continuar a querer sempre mais, até porque sabemos que há matéria e para melhorar, porque quer queiramos, quer não, nós estamos estagnados há algum tempo, sendo que o contexto, temos que reconhecer que não é fácil, o contexto de futebol português, porque chegas a este patamar e depois para subir o degrau acima é muito complicado, e vemos quando tu estás próximo ou mais próximo, que neste momento estamos longe, mas quando estivermos a ficar um bocadinho mais próximos, ou nos levam os jogadores, ou nos levam o treinador, que foi o caso do Amorim, não é fácil combater isso, mas neste momento, e entrando já numa fase de discussão, já vamos falar do campeonato, mas de discussão, o Braga, mais do que um projeto desportivo, o Braga precisa de um planeamento, de um rumo desportivo, ou seja, dizer assim, vamos começar um novo ciclo, mais um. Mas com as coisas diferentes, é óbvio que nós temos a noção que o mercado, chamado mercado, interfere muito, ou seja, tens um plano desportivo, contratas o treinador, mas se calhar, se contratares o treinador com o perfil certo, e se lhe des as condições para dizer, ok, o plano daqui a 2, 3 anos, 4, é chegarmos aqui. Se lhe des as condições, se ele tiver o perfil certo para acreditar nisso, se calhar até conseguimos manter aqui alguém. Mas para isso não podemos continuar nesta forma errática de um ano vamos buscar consagrados, no outro ano dispensámos toda a gente e apostámos nos miúdos da formação, depois no ano a seguir já mudou tudo outra vez. Há muito tempo que estamos sem agora deve ter um nome em inglês qualquer, mas um diretor desportivo, a figura agora deve ser um team manager, qualquer coisa assim. Mas um diretor desportivo que não temos. É um conceito mais arrojado. Sim, mas não temos aquela pessoa que faz a ligação entre o balneário e a direção, e aquela pessoa que percebe efetivamente, que sabe de futebol, que sabe
não só do futebol do relevado, mas também do futebol dos bastidores. Que é importantíssimo, Que é principalmente muito aqui em Portugal, nos países latinos. Muito importante. E falta sobretudo, porque nós temos uma estrutura que é assustadora já. A dimensão da estrutura do Braga é gigantesca. E é necessário cuidá-la também. Sim, mas é necessário cuidá-la, mas é necessário também usar essa mega estrutura, que é muito onerosa, custa muito dinheiro, e usar essa estrutura para fazer crescer o clube e levar o clube no rumo para chegar ao patamar acima, porque também não podemos estar sempre a cair naquele engodo, digamos assim, porque eles não nos deixam, porque os árbitros isto, porque a comunicação social... Isso é verdade, mas se não formos nós... Mas isso é um fatalismo que não te leva a lado. É um fatalismo nenhum. Muito português, mas se não formos nós a lutar contra isso, temos que ser nós, porque ninguém nos vai levar ao colo. Isso é garantido. Mas eu acho que para fazer isso é preciso se assumir uma postura combativa. Sim, mas preparaste primeiro antes de ir para combate. Não, e temos o exemplo daquilo que aconteceu esta semana e do comunicado emitido hoje porque Sim. Nós estamos a gravar na segunda-feira à noite. Exatamente. E o comunicado, por pressão nitidamente dos adeptos, pela primeira vez o Sporting Clube Braga sai em defesa do bom nome dos adeptos e do bom nome dos adeptos. Mas é preciso perceber que é preciso apontar nomes, é preciso abrir guerra. Sim. E identificar. Efetivamente, há uma coisa que nós não podemos sonegar. Há uma coisa que nós não podemos sonegar e temos de ser muito claros. O Sporting Clube Braga e os seus adeptos são frequentemente atacados. Sim. O seu bom nome, a sua integridade física, muitas vezes, por parte da polícia também. E o clube lava as mãos. E isto é preciso insistir. Nós temos o caso da final da Supertaça, em que o Sporting, que não era campeão há quase 20 anos, não conseguiu esgotar os bilhetes. Ninguém na direção se pronunciou. Nós não esgotamos os bilhetes, o clube faz um comunicado a atacar os adeptos. Temos a questão das frases em Guimarães. Temos a questão do apanha-bolas, que é entregue à bicharada, o rapaz paga uma multa e felizmente tivemos muita gente que contribuiu e conseguimos... Depois, esta época, o outro apanha-bolas naquela situação com o Banco do Porto. Aí que eu chegar, o nosso apanha-bolas é destratado pelos Jorge Costa e o clube nada diz. O Renato Sanches tira uma garrafa que alegadamente acerta numa criança e está tudo ok. E quero perceber, eu ouço frequentemente o Presidente dizer que tem muita influência e tem mais influência que os jogadores de três grandes. Eu percebo essa influência, porque há momentos em que essa influência se percebe, quando o Rui Pinto tem determinadas declarações e atira determinados factos para público, essas notícias não saem na comunicação social. E quando vejo pechagens à porta do estádio a difamarem o clube, elas ficam lá no desafio, se ninguém as for pintar. Mas se for alguma a difamar o Presidente, ela é apagada num minuto a seguir. E aqui temos que perceber se essa influência é usada em benefício de quem? Em benefício dos interesses de alguns ou em benefício do bom nome do Sporting Clube Braga. E isso é que é importante perceber. E porque é preciso defender os associados, é preciso... E se nós, numa questão que vamos entrar a seguir, que entrando já na temática seguinte, embora nós teremos que voltar atrás, mas os temas estão intrincados, perceber que se temos como proposta chegar aos 60 mil sócios, não sei se são 60, se são 45, porque se fala num aumento de 50% e nós temos pouco mais de 30 mil, isso equivaleria a mais ou menos 45 mil sócios, mas por outro lado fala-se em 60 mil. Se queremos uma média de espectadores de 20 mil pessoas no estádio, até 2029, quando este ano tivemos 13.808 espectadores de média, numa quebra bastante acentuada em relação à época anterior, que superou os 15 mil, teve perto dos 15 mil e meio por jogo. Como é que nós vamos fazer esse caminho? Que condições nós vamos oferecer aos adeptos? Esta ideia de se lançar umas ideias para o ar, lançar umas propostas de mesa a bolso, não se concretiza efetivamente, que planos se vai tomar, que medidas de fundo estão estudadas para que este plano se concretize. Existem umas coisas, em época eleitoral, é um bocadinho à imagem de muitos partidos políticos, é que se vem numa ideia, se tem um programa eleitoral que é completamente desfasado da realidade e quando chegamos, e depois, na altura de exercer a legislatura, vai tudo para a gaveta. Eu quero perceber, gostava que o Presidente falasse abertamente sobre isto e que propostas tem de fundo para transformar isto. Mas acho que antes de chegarmos aqui, era importante, não sei se queres falar um bocadinho sobre os jogadores, individualizar, o que é que tu achas da prestação de cada um, quem é que acrescentou, se há o que é que achas? Eu tenho alguma dificuldade em julgar os jogadores que cá chegaram após ouvir as declarações do André Horta, porque eu acho que são eles os menos culpados. Portanto, eles foram contratados para um clube que quer reduzir assimetrias em relação a três gigantes do futebol português, que sabemos que concorremos quanto a diferenças
económicas, políticas, sociais, que são muito difíceis de nós conseguirmos alcançar. Mas também acho que beneficiamos de algo que, nesses clubes, as três massas associativas deles acabam por ser, muitas vezes, contraditórias face aos interesses do clube. Eu acho que aqui em Braga há uma lucidez bastante grande sobre quais é que são as nossas capacidades. E limitações. E limitações. E, portanto, nós sabemos perfeitamente que para darmos passos em frente, e passos sólidos, nós temos de potenciar ao máximo as nossas capacidades e aproveitar as oportunidades que nos dão. Sim. E este ano era um ano em que nós tínhamos realmente essa oportunidade. Portanto, não a agarramos, acabámos por cumprir os mínimos, o tal quarto lugar, participámos na Final Four da Taça da Liga, onde acabámos por sair fechados, portanto, e onde percebemos que realmente a equipa não teve capacidade para responder ao desafio. A equipa, eu vou lembrar umas palavras que o Presidente António Salvador disse há uns anos após a eliminação em Glasgow, que foi, portanto, nós não insistimos em campo nem no banco. E, portanto, a partir dessas declarações também Carlos Carvalhal percebeu qual era o caminho que ia ter no final dessa época. E, portanto, várias vezes isso aconteceu ao longo desta época. Sim, é preciso, nós temos de concretizar. Acho que uma análise lúcida sobre, efetivamente, aquilo que aconteceu. Acho que não foram só os jogadores que tiveram muita falta também de acompanhamento. Tiveram falta de quem os protegesse por parte dos capitães, por parte também dos treinadores. Portanto, eu vi jogadores a virem dar a cara à bancada sobre o mau momento que se passava. Isso mostrava, pelo menos havia alguns que queriam mudar, mas não eram acompanhados. Nomeadamente o Roger. O Roger, exatamente. E o Salazar. Porque o Salazar também o fez. Nos momentos muito maus da época, foi sempre o Roger que não só mostrou isso em campo, porque deu sempre... Às vezes corria mal, mas corria muito. Mas também ao dar a cara nunca se escondeu. Também sempre uma postura sim. que eu acho honrada. Eu também acho. Chateia-se. Controlada emocionalmente muitas vezes. Chateia-se, gosto disso. Há alguns jogadores já consagrados e com outro estatuto. Não fez, pelo contrário. Tivemos no caso do Mateus, não é? Sabemos muito bem o que é que aconteceu. Agora, nós para reduzir essas assimetrias, e aqui falando na questão associativa e do lado portanto, do fenómeno social do clube, que é uma área que vocês sabem que me é muito querida, não há outra hipótese. Tu tens de revisitar por completo esta secção dos sócios do associado, tens de revisitar por completo. E o primeiro ponto é definir um plano de ação. E para executar esse plano de ação, primeiramente tens de ter pessoas que tenham vontade de o fazer e que mostrem ao Presidente, e aqui é preciso dizê-lo, o Presidente não tem capacidade para intervir nesta área. Ele não tem as competências que são necessárias, nem pode ter tudo, mas tem de saber em quem vai delegar, tem de lhe dar, portanto, a confiança e a certeza que esse trabalho vai ser feito, porque isto vai continuar a ser cobrado. E, aliás, vai aumentar. Claro. Vai aumentar. Até porque ele, lá está, indo de encontro ao que o Sousa estava a dizer, e ele lançou o repto, o objetivo de aumentar os sócios, aumentar a média. Ele é ousado, mas eu digo-te uma coisa, mas eu acho que é perfeitamente execuível o número que ele, porque eu acho que o Sporting Clube Braga atualmente tem uma base social que lhe permite ir atrás destes números. Diz-nos. Mas qual dos números? Pois, temos ou os 50% de 30 mil ou dos 60 mil. Eu acredito nos 45 mil. 45 mil. Plausível. Exatamente. Eu penso que é possível ir atrás desses números, mas mais importante que os números e as tabelinhas de Excel a verde e tal, para mostrar que fica bonito, é importante materializar e canalizar essas pessoas para onde interessa, que é viver o clube, e o clube vive-se na bancada. É preciso criar, efetivamente, condições para que as pessoas possam aceder ao estádio. É preciso dar-lhe garantias de segurança que ainda não tem. Nós tivemos ainda este ano um jogo com o Vitória de Guimarães, que foi absolutamente vergonhosa a atitude da polícia, e consecutivamente o que acontece é que o clube nunca se põe do lado dos adeptos. E, portanto, assumir uma postura de desprezo para com os adeptos é pôr-se do lado do agressor. E isto é preciso dizê-lo. E é preciso dizê-lo de forma... Nunca se sente defendido nem acarinhado. Pelo contrário, exatamente. E há um desculpismo para mim que até é desprovido até muitas vezes de sentido, porque quando tu tens as pessoas que são a espinha dorsal da tua associação desportiva, do teu clube, estão a ser menosprezadas,
estão a ser maltratadas, estão a ser afastadas, e tu dizes, não, eu quero, a centralidade é no associado, eu quero que os sócios venham, eu quero que os sócios ajudem o Sporting Clube de Braga a crescer, e eu quero que eles façam parte. E quando é chamado o momento de tomar as rédeas, tu fazes precisamente o contrário, tu corres com as pessoas. Pá, não, desculpa, mas tu não estás a ser sério, tu não estás a fazer aquilo que é necessário para trazer as pessoas para o futebol, tu não estás a respeitar as tuas pessoas, as tuas gente. E isto é uma coisa que tem de modificar. Mas para se modificar são precisas medidas concretas. E são precisas medidas concretas, é preciso um plano de ação. E um plano de ação só é possível concretizá-lo com pessoas que estão interessadas em fazê-lo, em explorá-lo, em perceber o seu planeamento, em perceber a sua gestão, para avaliar. Acrescentar uma coisa que tu disseste e bem, que é preciso gente com vontade, claramente, mas também é preciso gente com conhecimento. Porque só a vontade não chega. E quando estás mal, muitas vezes não estás bem rodeado. Porque precisa coisas não resultam. Para fazer esse trabalho de base é preciso alguém que conheça efetivamente a base. Não sei, claro. Porque não adianta trazeres um catedrático que nasceu em Aveiro ou em Lolé e ok, o gajo até pode ser muito bom na área dele, mas não conhece a nossa realidade. Exatamente. Aliás, e até os clubes de média dimensão, há aqui algo que eu ando há muito tempo para dizer, que é o seguinte: nós temos de nos diferenciar e não ir num caminho de encontro aos clubes grandes de Portugal. De imitar os grandes, sim. Nós temos de ser um grande clube e não um clube grande. E os clubes de média dimensão, o que é que une as pessoas de um clube grande? O que os une é o ganhar. Porque quando não ganham, eles desaparecem. Ponto final, é assim. Foi assim que eles angariam associados, é assim que eles angariam adeptos. O Sporting Clube de Braga, obviamente, também precisa de ganhar, foi assim que nós crescemos, mas há muito mais que nos une, há aqui determinados valores, há determinados princípios, há o espírito local, que é isso que nos caracteriza. E, portanto, se isso não é preservado, se isso não é potenciado, meus amigos, estamos no caminho errado. Mas acho que é essencial perceber isso, que é e perceber que chegar às pessoas, cativar a cidade, cativar a região, não se faz através de um plano de marketing empresarial, como faz uma empresa de vestuário, como faz em qualquer outra área, na esfera dos negócios, porque isto é muito mais do que isso, as pessoas não vêm aqui, e eu acho que tenho ideia que disse isto no último episódio, mas repeti-lo aí às vezes que são necessárias. Ninguém vai ao futebol pagar 15, 20, 30 euros, apanhar chuva, não ter os acessos necessários, não ter um bar a funcionar como agora tem, mas os preços são caros, ter uma bancada em que chove durante o inverno. Ninguém vem porque o marketing é bonito por causa do show de LEDs, vem por causa da paixão, e é preciso fomentar essa paixão e fomentar a tradição, fomentar a história. E o sentimento de pertença. E acho que até no capítulo de celebrarmos a nossa história e dá-la a conhecer aos associados, acho que era importante fazer um trabalho. O trabalho, por exemplo, do João Lopes, que foi o nosso primeiro convidado aqui, faz regularmente. Relembrar efemérides antes de cada jogo, vai buscar o histórico, episódios peculiares, passar essa história para os mais novos. Acho que é importantíssimo que alguém dentro do clube aproveitar esta cena da utilização em massa dos audiovisuais, no caso das redes sociais. Especialmente os miúdos são muito ligados a eles, até através de conteúdos curtos, que é o que eles consomem, infelizmente. Fazer essa passagem de valores, e isso era um trabalho que se devia fazer diariamente, ou semanalmente, pelo menos, para que a nossa história não caia no esquecimento, para que esses 6 valores fomentam-se quando nós lembramos de onde vimos. Nós estamos hoje num patamar que nunca tivemos, também digo frequentemente, mas nós nunca podemos esquecer de onde vimos e quem somos. A história da nossa região, a história da nossa cidade, a história do nosso clube. Com muito orgulho. Porque há muita gente, infelizmente, há muitos sócios do Sporting Clube de Braga, e alguns não tão bonitos quanto isso, que são figuras como o António Guimarães ou o Felicíssimo de Campos, presentes históricos, e sem os quais o clube não estaria aqui. Que são alguns jogadores emblemáticos dos anos 60 e dos anos 50. Mesmo. Ninguém saberá porque é natural que não se saiba, porque não se faz esse trabalho de promoção. O próprio Carlos Batista. É isso que eu volto a dizer. É isso que eu estou. Há muitos que não saberão sequer quem foi o Carolã, o Zé Roberto e os miúdos que brilharam nos anos 90, os jogadores que brilharam nos anos 90, nem o Chico Gordo. Mas esse é um trabalho que é preciso fomentar. Claro que sim. Fez o trabalho do livro, e o João fez um trabalho extraordinário. Um trabalho notável, efetivamente notável, de recolha de informação da forma de evidência, que eu acho que isso é mais difícil, o trabalho de pesquisa é difícil. E até a questão que ficou na gaveta
do ano de fundação, né? O Lopes defende 14, defende 19. Mas há caminho para fazer, Com evidências fortíssimas e com documentos oficiais, e é uma discussão que ninguém quer ter, eu acho que se devia ter, era importante ter, porque nós para saber quem somos, precisamos saber de onde vimos, e se nós vimos de 19 ou de 14 e não vimos de 21, é preciso corrigir os factos históricos. Há uma diferença. Mas eu volto a repetir, que é o que eu falo, que os associados do Sporting Clube de Braga acho que têm uma lucidez extraordinária. Porque quando nós iniciamos tivemos a iniciativa de levar o Sr. Carlos Batista a sócio benemérito, a facilidade com que nós recolhemos assinaturas. Sim. Foi bastante fácil, estamos a falar, não é? Que eram no mínimo 500 assinaturas e nós conseguimos fazer com uma facilidade extraordinária. E se quiséssemos levar mais tempo, mais assinaturas a gente acabava por recolher. Tiveste a questão dos estatutos, que eram, e perdoem-me a frontalidade, mas era uma sacanice que nos queriam fazer. E os sócios do Sporting Clube de Braga souberam responder com uma frontalidade, com uma elevação. E militância. E militância, exatamente, que muito nos devia orgulhar e que nos devia fazer pensar realmente aquilo que nós somos. E a fibra. Ainda bem que tocaste nesse assunto, que era um dos assuntos que estava aqui guardado também, aqui no alinhamento, porque o Presidente fez a apresentação da sua candidatura, lançou uma série de nomes, mas uma das questões que continua na gaveta é a tal revisão estatutária. A última Assembleia fez dia 3 de fevereiro de 2024, entretanto, em agosto de 2024, o Conselho Geral lança novamente nova proposta, dá um mês aos associados para retorquirem e apresentarem as suas propostas. Entretanto, passou-se quase um ano e então, porque é que essa data foi tão curta, tão apertada? Porque é que vamos para eleições sem que este tema voltasse à baila? Eu vi o engenheiro Luís Machado voltar a ser apresentado como Presidente do Conselho Geral na nova lista do Presidente António Salvador. Parece que está tudo ok, e depois daquele vexame, depois da forma como aquilo correu, não tiveram a hombridade de lançar uma nova proposta em tempo útil. Depois barreram o assunto para debaixo do tapete, para depois das eleições, dá uma sensação que é um assunto incómodo, e era importante ter revisto isto, e é importante que se revejam uma série de artigos, não é? Nós não queremos aquela mudança, mas queremos efetivamente mudanças que elas são necessárias. Uma das normas, que é um dos pontos que lá constam, que já debatemos aqui também, que é profundamente antidemocrático, é o facto de uma lista a concurso nas eleições precisar da assinatura de alguém no Conselho Geral, e que são poucos membros, muitos envelhecidos e muitos conotados com o atual poder, portanto, podem funcionar como força de bloqueio, e isto não é saudável. Nós precisamos de discussão de bloqueio. Eu não estou a dizer que sem essa norma abriu uma lista, até é sintomático. E nós, por um lado, estamos aqui a fazer o elogio à massa adepta. É triste que nós cheguemos a este momento e não haja uma lista concorrente. E não estou a dizer que ela merecia ganhar e que o Presidente merecia ser destituído, mas era importante que houvesse discussão. Exatamente, é importante, exatamente. É importante haver contraditório, opiniões diferentes, e isso faz-nos crescer. E nós chegarmos aqui e não termos uma lista opositora, acho que é mau para o clube. Mais é contraproducente. É mau para o clube. E depois, este assunto, não sei se algum de vocês quer falar sobre isto, se há alguma coisa a acrescentar em relação à postura, aquela que foi a postura do Conselho Geral e da própria direção, em que chegamos a período de eleições, passou-se mais de um ano sobre a afamada Assembleia Geral Extraordinária e não temos uma nova proposta. Eu tenho algumas notas que já partilhei, mas posso voltar a fazê-lo. Primeiro, eu estava na mesma de agradecer o trabalho que o Conselho Geral teve a fazer a revisão do documento. Não concordo com a forma como o fez, não concordo, e tive a oportunidade de o dizer e de o demonstrar, mas agradeço o trabalho que ele dá. Agora, parece-me que eles quiseram ser fortes antes da apresentação do primeiro documento e depois não souberam aguentar essa postura, também porque realmente acabaram por ser, no fundo, desarmados perante tamanhas evidências que foram apresentadas e, portanto, que aquele documento não serviu aos interesses associativos do Sporting Clube de Braga. Eu penso que isso ficou provado. Depois, segue-se um período de reflexão e que era necessário fazê-lo. Porém, penso que a decisão que é tomada é boa, portanto, de abrir finalmente aos associados, e porque há aqui capacidade para apresentar propostas, há aqui capacidade, não sei se tipo para efetivamente aconteceu, para revisitar um documento e para dar o seu contributo
Agora, o período que foi dado é manifestamente curto. Manifestamente curto. Exigiu, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm as suas responsabilidades e são muitas, exigiu realmente aqui muita luta, exigiu aqui muita dedicação, mas foi possível apresentarem, portanto, houve algumas propostas que foram feitas por alguns associados, foi possível revisitar então o documento, e esse documento, estamos a falar do Estatuto do Sporting Clube de Braga, é o documento que rege a vida do clube, merecia também outro respeito, merecia que realmente fosse dado mais tempo para que as propostas também fossem um pouco, em algumas áreas, se calhar, mais aprofundadas. Mas foi o que foi. Agora, estranho um pouco este silêncio que pós aceitação de propostas vindas pelos associados. E não me parece sinceramente que, portanto, a presidência do Conselho Geral devesse permanecer a mesma, porque acho que o presidente do Sporting Clube de Braga teve uma posição perante o Conselho Geral que me pareceu bastante deselegante até. E acho que o caminho deveria ter sido outro. Mas, eu falo em plena Assembleia. Portanto, acho que dizer uma coisa e o seu contrário, portanto, dizer que se defende o documento e depois dizer, não, vamos retirá-lo, não, eu proponho que se retire. Não, meu amigo. E quando tens um membro para dizer se for retirado eu abandono e levanta-se a meio. Eu acho que as coisas têm de ser feitas com seriedade. Ele não propôs que ele se retirasse, como analisamos já. Ele diz primeiro, na primeira intervenção, que apoia que a proposta é do Conselho Geral, mas que ele a subscreve, que a apoia. Depois, quando percebe que a generalidade, porque lá está, aí está o desfazamento em relação àquilo que é a visão dos associados, porque ele tinha dito na Assembleia Geral anterior que acreditava que os associados queriam este caminho, que não se importavam de perder a maioria do capital. E depois nós ficamos ali convencidos que os associados aceitariam aquilo de bom grado, especialmente uma semana depois de conquistar um título. E quando leva aquilo bem de realidade, lá está. Para quem a verdade é uma coisa qualquer, poucos minutos depois de ter dito que subscreveu o programa, diz que já não tem responsabilidade absolutamente nenhuma e que ele é culpa do Conselho Geral e atira-os à fogueira. É isso, foi deselegante. E no meio disto tudo, eu achei execrável a forma como a semana anterior e as declarações do Miguel Pedro, tomando os estúpidos de toda a gente que se levantou contra a apresentação daquele documento, mas foi o mais digno, creio eu, naquele momento levantou-se e foi-se embora, porque se acreditava naquilo, pelo menos, teve a decência de ser coerente com aquilo que defendia. E, portanto, desculpa só interromper, Sousa, e nessa Assembleia passou-se algo, agora que já temos um período temporal que já é cumprido, podes falar sobre isso. Portanto, havia um ponto único. O ponto único era a votação do documento, não era a apresentação do documento e a defesa dele. Exatamente. Portanto, aquela Assembleia, em último caso, se alguém a quisesse impugnar, tinha todo o direito a fazê-lo. Portanto, não pode voltar, mas não pode voltar a acontecer. Portanto, a ordem de trabalhos tem de ser respeitada na íntegra. Portanto, tu não podes, na votação de um documento, que era lá o ponto único da ordem, fazer uma apresentação e uma defesa porque aquilo estavas a tentar manipular. Opa, não se pode concordar, não se pode concordar com isso. A questão central é que eu até quando percebi essas movimentações e falei pela segunda vez disso, precisamente que o documento tinha que ser forçosamente votado, tinha que se auscultar os associados. E até em discussão com alguns associados estavam a dizer não, nós não queremos que isto esteja aprovado, não precisamos de encher o peito como fosse uma questão de egocentrismo e de dizer que ganhamos. Nós ganhamos quando o Sporting Clube Braga ganha. A questão central aqui é que aquilo foi uma evidência para mim e para nós todos, percebemos que aquilo foi um recurso estratégico, à espera do momento indicado para voltarem à carga. E aqui... Mas é um direito, atenção, a partir os proponentes retirarem a proposta, aí o Presidente da Assembleia Geral teve bem. Portanto, se os proponentes dizem que retiram a proposta, ela já não é votada. Portanto, deixa o ponto único, exatamente. O Fernandes não tinha grande coisa a fazer. Ele fez o certo. Agora aqui, os proponentes, aí sim. Aqui uma questão que eu quero dar seguimento, que eu acho que tudo isto tem um fio contorno, não acho, mas suspeito, pelo menos, e todas estas metas ambiciosas apresentadas na apresentação da candidatura, em que falamos na atingir o top 36 da UEFA, falamos dos 400 títulos nas modalidades, 16 deles no futebol e no futsal. Eu gostava de saber o que é que isto representa, se estamos a falar de futebol feminino, se estamos a falar do futsal feminino também, se engloba a formação do futsal,
Porque se assim for, talvez seja execuível. De outra forma, em 4 anos ganhar 16 títulos entre futebol profissional e futsal, a equipa principal, parece-me um bocado absurdo. E esta ideia de ter 3 parceiros. 3 parceiros serão o quê? Patrocinadores? Serão estruturas acionistas? Serão que empresas, fundos? Será mais uma QSI, mais uma Qatar, mais uma Sundown? Ou não, parece que há muitos nomes ligados ao Sol e às estrelas aqui no meio, mas não sei, há qualquer coisa aqui de cosmonáutica, não sei se o termo existe. A Maia, como as cartas de tarot é capaz de resolver. Ainda voltando um bocadinho atrás, há um detalhe que eu acho que é importante. Porque na última Assembleia Geral Ordinária do Clube, o Presidente do Conselho Geral pronunciou-se e disse que recebeu algumas propostas Sim. que estavam em análise. Isto foi em outubro. Certo. 4, salvo erro, não? Não sei precisar, não sei precisar. Sim, mas era mais que uma. Era mais que sim. Sendo que uma estava subscrita. Pronto, é essa a questão que ele falou. É nossa. Sendo que estamos em maio, vamos para eleições e ele empurrou o assunto com a barriga na altura e pronto. Mas adiante, passando à frente do que o Sousa estava a dizer, eu acho que é preciso fazer uma gestão séria das expectativas. Porque estar aqui a tirar números para o ar, à bela maneira política da promessa, estar aqui a tirar números para o ar de alcance de títulos, de número de títulos, eu não me parece que seja isso que motiva. É óbvio que os adeptos dos sócios do Braga querem ganhar, nem que seja o Berlim, toda a gente quer ganhar, toda a gente gosta de ganhar. De que forma? E não só isso. Mas acima de tudo isso, acho eu. Sim, pelo menos, mas ninguém nos mandatou e ninguém me mandatou a mim falar em nome dos sócios. Mas claro que não. Estamos se é ganhar a dar a 16 nossa títulos, opinião. inclusive ao título nacional de futebol profissional, e para isso Mas temos aqui uma entidade externa a tomar conta dos destinos do futebol profissional, então eu prefiro não ganhar. Eu prefiro não ganhar. Eu acho que é possível ser competitivo, não tenho certeza. É difícil dizer que nós podemos ser campeões, é sempre muito difícil. Temos sempre muitos handicaps e por muito bem que a gente trabalha, os outros também trabalham, também tem gente profissional, gente competente e tem mais dinheiro e mais meios. E não há no bom, nós, se formos realmente muito competentes, talvez podemos sonhar com isso, mas não daí a fazer uma promessa, porque o Presidente tinha falado várias vezes do sonho de ser campeão, então desta vez não falou em sonho, desta vez ele disse nós vamos ser campeões. É um foco, exatamente. Ele afirma perentoriamente. A verdade é uma coisa qualquer, nós bem sabemos, se não formos, tudo será barrido por baixo, mas se há um plano efetivo para que sejamos e que haja um aumento exponencial da nossa capacidade financeira por via de um investidor externo, é preciso que isso seja sufragado, é preciso que... Auscultar? É preciso que sejamos as pessoas à tábua, é preciso que se perceba à vontade. Sim, mas não andemos aqui com subterfúgios, com esquemas, para enganar as pessoas, para que depois não tenham outro remédio que estão a aceitar. Eu nem estava já neste momento a chegar tão à frente. É óbvio que temos que falar nisso. Mas estava a falar na questão da gestão das expectativas. Porque tu não precisas dizer que o gajo ganhar 16 títulos para captar e para cativar os adeptos e os associados do Braga. Tens que dizer que a ambição é andar sempre para a frente. Agora, lançar assim números para o ar é uma questão, é porque depois é uma gestão de expectativas que não é só para os adeptos do Braga, depois é cobrado pelos outros também, pela comunicação social, e depois vem aquela coisa do Braga ambicioso, mas nunca chega lá, e pardais ao ninho, que sabemos como é que é a história. Eu acho que não há essa necessidade neste momento, como tu falavas, e bem, o associado do Braga é realista, é pragmático, exatamente, e tem lucidez para perceber que as coisas fazem-se caminhada, não é porque o Presidente diz que vai fazer que eles vão ficar mais ou menos receptivos. E depois, sim, passamos a esta parte que é, ele lança esses números e vamos chegar lá como? Qual é o plano? É porque nós nunca sabemos nada. Nem sequer o plano desportivo, quanto mais o financeiro. Qual é o plano? Os tais 3 parceiros internacionais, isso é o quê? É a Puma e a Powerade? Acho que é isso que toda a gente, quer dizer, não estou eu aqui a arbitrar, obviamente, que gostaria de saber. Obviamente que agora o facto do Salvador ter como mandatário um académico, há aqui um jogo de palavras bonito e tal, há aqui um charme gramatical, mas depois, bem espremido, nós temos uma mão cheia de nada. Porquê? Porque é preciso apontar caminho, não é preciso dizer 60 mil associados ou 45 mil associados. Como é que vamos lá chegar? Qual é a estratégia? Qual é o plano?
portanto, 16 títulos no futebol e no futsal. Em quê? Concretizados como? Até para depois, atenção, porque não é só uma questão de prestação de contas, é para dar força. Nós temos de ver isto de um lado construtivo. Ou seja, se isto é um caminho que é para fazer, nós temos de perceber em que etapa é que nós estamos. Exatamente. Não é porque nós podemos estar aqui, mas as pessoas, não é? Os associados pensarem que estamos acima e que estava a falar. Ou o contrário, ou o inverso. E, portanto, eu acho que é necessário aqui uma palavra que tantas vezes é falada no universo associativo: transparência. E com transparência toda a gente se entende. Podes concordar com o caminho, podes não concordar, sim, mas pelo menos sabes por que linhas é que te estás a cozer. E eu acho que esse é o ponto fundamental, que eu espero que esta semana venhamos a ter mais alguns esclarecimentos para que daqui a 1, 2, 3, 4 anos a gente conseguirá saber ou não se os objetivos foram cumpridos ou se estamos realmente no caminho para os cumprir. E o caminho escolhido e seguido para... Porque eu digo, nós não temos o benefício os tais benefícios extraordinários que têm os clubes grandes, não é? De perdões de dívida, como aconteceu com o Sporting. Portanto, nós precisamos saber onde é que nos estamos a meter, não é? Nós não temos um tribunal, não é? Não temos um juiz, por acaso até calhou de ser associado Sporting, a retirar um quinto amarelo a um Palhinha. Contra isso, nós não vamos poder lutar. Mas dentro daquelas que são as nossas capacidades... E das armas que nós temos. E aquilo que já foi criado, atenção, e aqui dou mérito ao Presidente Salvador, obviamente, face à estrutura que ele já conseguiu montar, tem todo o mérito, mas é preciso agora potenciá-la, e agora é outra fase. Sim. E agora é outra fase da vida do clube. Eu acho que também era importante falar, até porque já estamos na parte final, e era importante também sublinharmos aqui um bocadinho daquilo que tem sido a prestação das modalidades, a nota muito positiva para as meninas de vôlei, que fizeram um campeonato extraordinário, com orçamento inferior, ficaram em quarto lugar, eliminaram o primeiro classificado no play-off, disputaram até da negra, o título nacional, falharam aqui e ali, mas tiveram a todos os títulos uma exibição e uma performance notável, fizeram-nos acreditar, têm um mérito extraordinário de pôr malta que nem sabia as regras do vôlei, possivelmente alguns nunca tinham visto um jogo de vôlei na vida, no pavilhão e depois em casa a vibrar como se não houvesse amanhã, a gritar. Tenho certeza que fizeram muito pelo voleibol em Braga. Haverá muitas miúdas que viram os pais e as mães e por iniciativa delas também a ver aqueles jogos tão bonitos e que quererão, talvez por via disso, passar a praticar vôlei e a ser desportistas. Acho que honraram o nosso símbolo e merecem o nosso respeito. Isto já depois de uma época em que brilhamos no atletismo com a conquista do Campeonato da Europa de corta-mato. Temos agora o voleibol na primeira divisão, o basquetebol na primeira divisão, e temos o futsal agora a disputar os play-offs de acesso ao título nacional, não é? Sabemos que esta época tem sido um bocadinho mais periclitante, mas agora que acabou o futebol também lançou apelo a todos os bracarenses, encham o palhão em todos os jogos e puxem pela nossa equipa, e acho que isso é realmente importante, para além de todas as outras modalidades que nós temos, bons resultados nas modalidades de combate e muitas outras, e acho que é de saltar porque o nosso clube é realmente eclético e nós gostamos muito de ver essa rapaziada, especialmente aqueles que sentem o símbolo e a escada terra, e é isso que faz do nosso clube uma instituição diferente, vê-los a brilhar. E um segundo ponto que eu também acho que realmente interessante em matéria daquilo que foi a apresentação da candidatura do Presidente António Salvador, para mim o discurso mais interessante e mais genuíno foi do candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Há muito tempo que não havia um alto responsável do clube ter uma postura daquelas, dá uma sensação que é realmente genuíno, pareceu-me que alguém um sentimento de bracarense, de fervor, ao contrário de tantas de outras pessoas que por aqui passaram, que por muito competentes que fossem nas suas áreas, fossem finalmente, não, como sempre nós não temos muito medo também, que a pouco têm a perder, não podem roubar nada. Finalmente o Porto Verde foi-se embora, que é uma indecência, deve estar agora em comemoração de título, mas foi mantido e varreu-se mais uma vez tantas e tantas vezes aquilo que ele fez para baixo do tapete. Mas parece-me que temos agora um Presidente da Mesa que não conhece as suas competências, parece que na sua área profissional se anda a apresentar a ordem a bastonário da ordem a ser uma pessoa profissional, mas parece-me um bracarense a sério, e nós não temos assim tantos lá dentro. E da panóplia de novos vice-presidentes, parecem uma caminhoneta uma equipa de futebol.
Pá, não conheço a generalidade deles, portanto não posso opinar. Eu acho que o Ricardo Vasconcelos é uma opção mais ou menos lógica, pelo bom trabalho que tem desenvolvido nas modalidades. É justo enaltecer o trabalho. Sim, o trabalho tem sido bem feito. Se a cara do projeto, portanto, parece-me que não é só o resultado das modalidades, é também a organização a expansão. A captação dos miúdos, e ele tem feito um trabalho. E a forma como vimos as medidas de bola, como vimos frequentemente de futsal os seccionistas tratarem os adeptos, a forma como sentem o símbolo, percebes que é um trabalho por detrás que não existe na estrutura de futebol. Isso também haverá de haver méritos no meio disto tudo, portanto eles têm que ser reconhecidos. Apontamos os erros, temos que reconhecer as virtudes. E acho que parece-me lógica a ascensão dele, a progressão à vice-presidência. Os outros, muito sinceramente, eu lhes conheço o trabalho, não posso opinar, não sei se são bons ou são maus, espero que sejam. Desejo sucesso. O sucesso deles é o nosso. O sucesso deles é o nosso, exatamente. E assim damos por terminado mais um episódio. Agradecemos a atenção de todos e até à próxima. Braga!